Infelizmente, devido a alguns imprevistos pessoais, vou ter que ficar um bom tempo sem narrar os vídeos. Mas espero contar com o apoio de vocês mesmo assim. A história começa em um local totalmente macabro e abandonado. Logo após isso, avistamos um jovem amarrado, que por sinal é o nosso protagonista. Essa piolho de cobra se referiu a ele como Jian Xiaoyong. Em seguida, ela disse que todos os amigos dele acabaram sendo deletados da história, perguntando em seguida se ele não achava que a vida era simplesmente injusta demais com ele. Consequentemente, ele se sentiu culpado pelos seus amigos não estarem mais vivos e disse que foi por causa dele que tudo isso aconteceu com eles. Gritando com a cascavel ambulante, ele disse que ela merecia o pior tipo de castigo possível. Já que, se eu disser o que ele realmente falou, pode ser que o vídeo seja desmonetizado. Essa mosca descartável abraçou o cara com quem ela realmente estava saindo, zombando do protagonista pela sua ingenuidade, enquanto o tampão de caverna disse para eles começarem logo a acabar com o prota também. Mas antes de apertar o botão, ele ainda agradeceu ao protagonista pelos suprimentos que ele tinha dado. Agora eles iriam conseguir viver confortavelmente por mais alguns meses, graças a ele. Assim que o botão foi apertado, o jovem protagonista foi parar dentro de uma gaiola repleta de zumbis, que imediatamente partiram para devorá-lo por completo. Claramente, eu não preciso dizer que ele já deixou de existir nesse exato momento. No entanto, em suas últimas palavras, ele gritou com todas as suas forças que, se tivesse mais uma chance de viver novamente, definitivamente faria com que eles pagassem pelo que fizeram. Logo após isso, avistamos o garoto em um passado relativamente recente, onde ele estava falando com aquela múmia. Ela perguntou por que ele ainda não tinha adicionado o nome dela nos documentos de propriedade da casa, como se fosse dona. O pior é que essa inutilizável ainda perguntou se ele, por acaso, não a amava de verdade. E se há algo que ele aprendeu, é que ela só queria o dinheiro dele. Uma pena que tenha sido da pior maneira possível, mas faz parte. Olhando ao redor, ele percebeu que aquilo se passava alguns dias antes do apocalipse acontecer. Em sua última vida, ele foi deixado por aquela jararaca, já que não preciso citar o nome de seres descartáveis e desprezíveis na história. Além disso, ela acabou levando toda a herança que ele tinha conseguido deixada pelos seus parentes e ainda o deixou literalmente sem um teto para poder dormir. Depois, uma catástrofe global aconteceu, transformando a maioria dos humanos em zumbis e colocando o mundo em completo caos. Com a ajuda de alguns amigos, ele conseguiu prosperar e construir uma zona segura, gerenciando os riscos para que pudessem sobreviver no apocalipse. No entanto, ele acabou se deixando levar pela aparência da múmia, pensando que ela era um ser inocente. Mal sabia ele que o lobo estava usando uma pele de cordeiro. Ela conseguiu ganhar a simpatia dele devido ao seu jeito aparentemente inofensivo, mas, na verdade, estava a serviço do inimigo para destruí-los completamente. Além disso, havia os 400 mil yuan do preço da noiva, não faço ideia do que seja, mas acho que está relacionado a casamento, óbvio. A escória da sociedade perguntou se ele por acaso era surdo dos olhos ou se não ouvia nada mesmo. Claro que ele não poderia agir impulsivamente nessa hora, então segurou sua raiva em relação a essa cobra. Antes que ela terminasse de dizer que ele tinha uma semana para fazer isso, do contrário eles iriam se separar, ele simplesmente a colocou para fora. Afinal, pulga jamais deve ser alojada dentro de casa, então a expulsou antes que o ambiente fosse contaminado. Nem mesmo ela acreditou no que estava acontecendo. Ela pensou que ele era o carrapato dela o tempo todo, mas de repente o cara finalmente tomou atitude e a descartou como realmente deveria ser. Agora que ele estava em paz em sua casa, olhou para o televisor e descobriu que tinha retornado um mês no passado. Com isso, ele precisava se preparar imediatamente para o que estava por vir. Até que percebeu uma mensagem à sua frente, algo comum em manhas e mangás, indicando que era o sistema que todos os personagens acabavam ganhando. De qualquer maneira, havia missões para ele realizar, e ao completá-las, ganharia pontos para adquirir recompensas melhores. Assim sendo, ele precisava ter um ano de provisões para se preparar e também comprar um pedaço de terra. Ao ver a mensagem, questionou que tipo de recompensa poderia obter com esses pontos. Descobriu uma poção que aumentava sua força física, algo relacionado à caixa de suprimentos do protagonista e outra recompensa vinda do fazendeiro do apocalipse. Parecia que o cara cultivaria zumbis para se alimentar depois. Pouco depois, ele comentou que quase esqueceu que, em sua vida passada, economizava cada centavo para conseguir o preço da noiva para aquela escória da sociedade. Isso o deixou desnutrido, parecendo apenas a capa do Batman. Um sopro, e ele voava com facilidade para o paraíso, ou será que não?
Pegando seu celular, avistou que parecia ser um aplicativo com o qual trabalhava para ganhar seu sustento. Sempre se esquecia de comer, apenas para economizar dinheiro e comprar aquela estrume de inseto. Em um mês, zumbis estariam por toda parte, mas enquanto tivesse boa comida, ele com certeza poderia se alimentar bem. Por falar em comer bem, houve um corte para um lugar com qualidade alimentar diferenciada. O cara resolveu provar alguns pratos que antes não tinha coragem de comprar, pois estava guardando dinheiro. Ao dar a primeira bocada, sentiu-se no céu, uma sensação nunca antes experimentada. Devorou os pratos rapidamente, afinal, fazia tanto tempo que não sabia o que era comida e estava passando fome, comendo apenas cascas de pão para economizar dinheiro. No entanto, algo apareceu em seu celular, a inseto de antes ligando, querendo manipulá-lo, fingindo estar chorando e se fazendo de pobre coitada. Ao atender, era justamente a irmã da escória humana, perguntando como ele tinha a audácia de tratar sua irmã daquela forma. Tudo não passava de um teste da jararaca, da serpente em forma de mulher, para avaliar o amor dele. Ele fracassou miseravelmente. Ela ainda sugeriu que, se desse a ela 1 milhão, poderia ajudá-lo a reconquistar a irmã dela. Caso contrário, a separação seria iminente. Mal ela sabia que o jovem, antes jogado para virar comida de zumbi, estava bem preparado para lidar com essas armadilhas do inimigo. Quem você pensa que é? Você acha que pode me testar, pedaço de churume estragado? Desapareça, disse ele, agora Sigma, que havia desistido de lidar com trastes e se valorizava acima de tudo. Amor próprio é tudo, meus amigos. Ele desligou o celular na cara da cobra do outro lado da linha, sem dar oportunidade para ela retrucar. Mas parece que gritar tanto assim deixou o cara sem fôlego. Acho que alguém ainda precisa comer um pouco mais para recuperar o fôlego também. A preocupação dele agora era comprar um pedaço de terra e construir a fortaleza mais forte possível. Não apenas com alta defesa, mas também próximo a uma fonte de água e florestas. Ele tinha ido justamente a um lugar para comprar o pedaço de terra. Apesar de ser bem recepcionado por uma jovem donzela deveras gentil, que não julgou o garoto por sua aparência, ele explicou que estava ali para adquirir um terreno. No entanto, um comedor de estrume apareceu logo em seguida. Esse indivíduo era o gerente do lugar, pelo que entendi. Ele pediu à jovem, chamada Xiao Ning, que ajudasse alguém a mover caixas para outro local. No entanto, ela insistiu em permanecer ali, pois havia acabado de começar o atendimento com o jovem garoto. Xiao Ning recebeu a ordem de simplesmente esquecer tudo e atender ao pedido do inseto. O gerente alegou que um perdedor como o protagonista provavelmente não teria condições nem de comprar papel para usar no banheiro, quem dirá ser um cliente do lugar. Quando o protagonista perguntou o que o pedaço de porco havia dito, olhando de cima para as pessoas, pareceu que ele ficou incomodado e resolveu repetir em alto e claro tom: eu sou uma pessoa que olha de cima para cachorros como você. E se você sequer conseguir comprar papel para usar no banheiro, eu mesmo vou fazer uma live comendo estrume, só para você ter certeza de que sei que você não é tudo isso. O protagonista optou por ficar em silêncio. Afinal, o silêncio muitas vezes é a melhor resposta. Mas não desta vez. Pouco depois, o cara resolveu se pronunciar, já que o inseto havia colocado a situação dessa maneira. Além disso, lançou uma proposta tão bela que era praticamente difícil de recusar. Tá certo então. Já que você colocou dessa maneira, tenha certeza de se preparar bem para fazer a live depois. Tome um banho antes para se preparar para se sujar bastante, disse o protagonista. Sacando seu cartão Black quase ilimitado, ele explicou que não estava ali apenas para alugar uma casa naquele dia, mas sim para comprar um pedaço de terra inteiro somente para ele. As pessoas no lugar ficaram admiradas, pois era a primeira vez que viam alguém falar em adquirir toda a terra, algo que era simplesmente fora de cogitação devido ao preço elevado. A jovem e bela moça continuou tratando o garoto da mesma forma gentil com que o havia recebido. Ela disse que passaria informações detalhadas sobre os projetos de venda disponíveis. O resto da lavagem, pelo visto, não gostou muito do que o protagonista havia dito. Ele afirmou que qualquer um pode falar essas coisas, mas na hora de pagar, duvidava muito que o protagonista realmente seria capaz de fazê-lo. Deixando a escória de lado, a bela moça mostrou os pedaços de terra disponíveis e explicou mais detalhadamente. No entanto, o protagonista disse que não era necessário. Ele queria que o terreno atendesse apenas aos seus requerimentos. Se ela tivesse qualquer opção que se encaixasse, ele a compraria. Basicamente, ele queria um lugar próximo das montanhas e com bastante água, inclusive água corrente, de forma que o transporte fosse conveniente, ou seja, fácil.
E definitivamente deveria ter fábricas ou pelo menos construções na terra em si para que ele pudesse usá-las. Tais descrições deixaram a garota confusa sobre se eles tinham um pedaço de terra assim para vender, e o estrume de antes mencionou que eles tinham. Só que havia alguma coisa de errada com esse pedaço de terra, pelo visto. A jovem bela moça disse que aquele lugar simplesmente não iria funcionar, já que as fábricas lá estavam todas inacabadas, na verdade, todos os projetos em si. Definitivamente, não deveria ser vendido para os clientes de maneira alguma. Vender o quê? Esse garoto pobre com tanta demanda assim definitivamente não está aqui para comprar nada. Ele só quer criar problemas para nós, disse o inseto, que estava prestes a cumprir sua promessa. O pedaço de terra no Distrito Leste realmente atendia a todos os meus requerimentos, bela dama? Perguntou o garoto. Sim, mas as fábricas ainda estão inacabadas, e o líder da equipe de construção simplesmente foi embora sem deixar rastro algum. Isso despertou o interesse do protagonista. Mesmo que as fábricas estivessem inacabadas, ele poderia se aproveitar do lugar, criando bunkers e outras estruturas para se defender dos tempos difíceis que estavam por vir. Ele disse à bela dama que ficaria com aquela terra, então perguntou se eles já poderiam assinar o contrato de pagamento naquele mesmo instante. Nem mesmo a jovem dama acreditou no que seus ouvidos tinham acabado de ouvir. Ela perguntou se ele realmente gostaria de comprar aquela terra com as fábricas inacabadas. Sim, é claro, disse a capa do Batman para a bela dama. Vamos assinar o contrato e fazer o pagamento rapidamente. Tem alguém ali atrás que está louquinho para fazer sua refeição, então não posso deixá-lo esperando muito para saborear um bom e velho estrume. Assim que a nota de pagamento saiu nas mãos da escória da sociedade, o cara começou a ver sua alma sair do corpo, já que agora ele teria que pagar com a promessa que tinha feito anteriormente. E aqui, se você não cumpre, vira motivo de piada. Mas esse cara vai sofrer o pior, ele vai cumprir e ainda vai ser motivo de piada. Dói uma coisa que eu não tenho dele. Amigão, eu fiz o pagamento. Agora é sua vez de pagar também. Contanto que você goste do que estiver fazendo, eu ainda vou enviar um super chat para você depois. Para quem não sabe, super chat é tipo uma doação com uma mensagem. Pelo visto, o protagonista ia até ser generoso com ele. As pessoas do local rapidamente abriram uma live, enquanto o outro já dizia que tinha comido algo que não fez muito bem e precisava praticar artes de escultura em massa cheirosa. Tudo para deixar perfeito para o inseto degustar. Olhando as missões do sistema, ele tinha cumprido a primeira parte, mas agora precisava também cumprir a segunda, que era justamente juntar um ano de suprimentos para poder sobreviver e assim concluir as duas e receber sua primeira recompensa. Saindo do lugar, em seus pensamentos, ele dizia que tinha gasto todo o dinheiro do preço da noiva que tinha juntado anteriormente, e agora ele precisava dar um jeito de conseguir mais grana para estocar suprimentos. Ele acabou passando justamente pelo tampa de caverna do início do manhã e se perguntou o que o Sr. Madruga estava fazendo em um local chique como aquele. Logo, ele percebeu a alta locomoção que estava em sua frente e avistou justamente o gerente de antes, cumprindo com sua promessa. Afinal, promessa é dívida, e agora ele tinha que pagar. É por isso que eu digo, nunca julgue um livro pela capa. O estrume de mosca de antes estava simplesmente aproveitando seus curtos momentos de paz. Logo, ela recebeu uma ligação em seu celular, e era justamente do tampa de caverna. Apesar de ela ter ficado feliz com a ligação, a escória do outro lado da linha dizia que o cara que era para ser o namorado dela simplesmente comprou um pedaço de terra na companhia do Estado. Ela ainda ficou revoltada por causa disso, se perguntando onde ele tinha conseguido dinheiro para poder comprar. Quando o rolha de poço disse que o pagamento foi em torno de 300 mil yuan, ela percebeu que era grana que ele tinha guardado para dar o preço da noiva por ela. O pior é que esse pedaço de projeto de zumbi ainda teve a audácia de dizer que o cara estava usando o dinheiro dela, sendo que quem trabalhou para ganhar o dinheiro em si foi ele, e ela não fez simplesmente nada. O problema é que a audácia só piora, e o rolha de poço, pelo visto, esqueceu o que significa se colocar em seu lugar. Ele disse que o protagonista tinha usado o dinheiro dele para comprar uma terra. Eu me pergunto onde está o senso de propriedade desses insetos desse manhã. Sério isso? Não fizeram nada, e ainda querem falar como se o dinheiro fosse deles? A toxicidade sinceramente só aumenta a cada dia que passa. Voltando para o protagonista, comprar suprimentos e construir a casa em si exigiria muito dinheiro. Então ele se perguntou onde iria conseguir tanta grana assim. Repentinamente, ele ouviu alguém bater na porta, e era justamente a Barata e sua irmã, que tinham acabado de perder a chance de ter uma boa casa ao lado de um cara que verdadeiramente gostava dela no passado. Lembra do que eu disse sobre a audácia? Essa daqui também esqueceu o juízo em casa e perguntou como ele ousou gastar o dinheiro dela. Sim, dela.
Como é que é? Do que você acha que está falando? Perguntou o protagonista. Não pense que eu não sei que você usou o dinheiro do preço da noiva para comprar um terreno. E eu estou dizendo agora que o preço da noiva é meu. Uma vez que você comprou o terreno em si, ele é meu. Pois essa daqui passou simplesmente todos os limites possíveis em uma única frase. O gerente que come estrume e você que fica louca? Deixe-me dizer uma coisa pra você. Eu tenho muito dinheiro, de fato. Mas eu não vou gastar nem um único centavo sequer em você, mosca debilitada. Não pense que eu não sei sobre você e sobre aquele tampa de cratera. Pois meus amigos, agora que a jararaca teve seus planos revelados, ou pelo menos o caso dela, ela estava totalmente contra a parede e começou a se perguntar o que estava acontecendo e como ele sabia sobre ela e o outro inseto. Quem se meteu dessa vez foi a irmã, dizendo que isso era somente um desentendimento entre casais. No entanto, não tinha nenhum desentendimento nem coisa alguma. Sem contar que ela não era namorada dele, isso porque estava com aquele cara de antes. Então não tem motivo nenhum para elas permanecerem ali, e era para irem embora imediatamente, fechando assim a porta na cara dessas duas descartáveis completamente. Já nos pensamentos da mosca debilitada, ela se perguntava novamente como ele sabia sobre o caso dela com o outro cara. Eles simplesmente se encontravam discretamente, sem que ninguém descobrisse o momento em que saíam para comer alguma coisa. Na frente do elevador, estavam a jararaca e a mosca debilitada conversando. A irmã da mosca, que no caso é a jararaca, perguntou por que ela não tinha avisado antes sobre esse envolvimento dela com o tampa de cratera. Mas a mosca apenas disse que eles se encontraram algumas vezes, o que não era nada demais. Como se não fosse nada demais o cara simplesmente ser traído algumas vezes por esse projeto de mosca. A única coisa que elas poderiam fazer agora era se retirar dali e tentar pensar em um plano diferente para tirar o dinheiro do protagonista. Mas pelo visto, a traição acontece até mesmo nas famílias, o que jamais deveria ocorrer. Agora que a mosca debilitada tinha perdido o jovem Xiao, o prota, ela não precisava mais se segurar e poderia avançar com suas armas para conquistar o coração do garoto. Por falar nele, avistamos-o tendo uma conversa com os construtores do lugar. Ele dizia que estava querendo renovar a fábrica em si e perguntou quanto tempo iria demorar para que eles conseguissem terminar a obra. Pelo visto, isso daria bastante trabalho, já que precisava reforçar as paredes, construir torres de guarda, instalar arame farpado e várias outras coisas, como vidro temperado, sendo só uma delas. Ainda assim, o chefe da obra perguntou o que ele estava pretendendo exigindo tantas coisas específicas. Mas se há uma frase que o protagonista repete bastante, é essa: não pergunte muito ou não queira saber muito. Essa é a frase de efeito dele. Ele apenas queria que o chefe desse logo seu preço final. Até que o chefe finalmente levantou apenas 2 dedos da mão, o que significava 20 milhões na linguagem deles. Pelo menos foi isso que o prota entendeu, e ele estava certo. Assim sendo, Xiao disse ao chefe que iria transferir o dinheiro para ele dentro de uma semana. Era para ele começar a trabalhar imediatamente, o que deixou o chefe da obra inseguro. Para tranquilizá-lo, o jovem disse que ele não precisava se preocupar com o pagamento. Se ele não pagasse, aquela terra seria dele. Depois de acalmar o chefe, o tinhoso mandou sua secretária para atormentar a vida do protagonista. Essa, pelo visto, estava interessada apenas no dinheiro dele. Logo ela perguntou o que ele estava fazendo ali, mas ele sabia que tipo de pessoa ela era. Na última vida dele, ela tramou junto com a mosca debilitada para roubar a fortuna da família dele. Dessa vez, ele faria com que ela pagasse o dobro do que foi tirado dele. Essa é a terra que você comprou? O cenário é tão belo. Você está planejando construir uma vila aqui? Perguntou a jararaca. Mas o protagonista deu um jeito de afastá-la, já que ela estava infectando suas roupas. O que ele fazia ali não era da conta dela. Isso, no caso, foi ele que disse, o que deixou ela incrédula também. Antes, ele era um perdedor, e agora estava agindo estranho com ela. Normalmente, só um simples toque de mão dela na mão dele já deixava o garoto, que não era Sigma no passado, totalmente constrangido e sem jeito. Agora, ele estava simplesmente ignorando-a completamente. Será que ele foi atingido pelos Red Pill e acordou para a vida? Se perguntou a larva inacabada. Enquanto isso, o jovem protagonista simplesmente ignorava completamente a garota, já que tinha coisas muito mais importantes para lidar. Isso fez com que a larva inacabada ficasse revoltada, já que não poderia perder uma oportunidade de ouro como essa. Desde que a mosca debilitada tinha terminado com ele, ela daria um jeito de que aquela terra definitivamente fosse dela. Só que mal ela sabe que os planos dela vão todos cair por terra.
Voltando para a vida calma do garoto, ele dizia que vender aquela casa para o banco custaria em torno de 3 milhões de yuan, o que não seria suficiente para cobrir a primeira parte da construção que ele tinha mencionado ao chefe da obra anteriormente, até que ele bolou um plano totalmente fora do comum. Já que o apocalipse estava chegando muito em breve, ele poderia simplesmente vender a casa para múltiplos compradores e ficar com o dinheiro, já que em breve poucas pessoas iriam sobreviver. Com isso, ele se sentiu motivado novamente. Alguém apareceu fazendo um escândalo enorme na porta do garoto, e pelo visto era o vizinho de baixo do jovem Xiao. O velho tinha algum dinheiro de fato e queria comprar o terceiro andar, já que o primeiro e o segundo já eram dele. No entanto, originalmente, ele pretendia usar aquela casa no casamento dele. Por isso, vivia recusando vender a casa, e o velho causava problemas para ele, tentando fazê-lo desistir e vender a propriedade. O velho estava perturbando o protagonista novamente, mas a conversa não se estendeu muito. Como ele não pretendia mais ficar ali, disse ao velho que finalmente venderia a casa para ele, o que deixou o coroa feliz da vida. No entanto, o garoto tinha uma condição que precisava ser cumprida a todo custo. O velho não poderia pegar a casa até que 6 meses tivessem passado. Além disso, ele deveria transferir 5 milhões para a conta dele, assim conseguiria pagar o necessário para conseguir sua nova casa. Se o velho não aceitasse, então a negociação estava encerrada. Mas ele aceitou, e disseram que precisavam assinar um contrato apenas para garantir que o garoto não desistisse da ideia. Um contrato não seria problema para o jovem. Enquanto isso, ele dizia consigo mesmo que o velho acabaria virando apenas memórias em sua própria casa. Uma vez que tinha recebido 5 milhões do velho, agora tinha um total de 8 milhões, somando com o que já tinha. Mas agora, ele precisava dar um jeito de terminar logo aquela missão do sistema para receber sua primeira recompensa. E cá estamos em um local diferente novamente, um supermercado, onde o garoto estava simplesmente enchendo vários carrinhos com tudo o que podia. As pessoas ao lado até olharam torto para ele, pensando que era mais um daqueles que acreditavam que um apocalipse estava chegando. Agora que um ano de suprimentos havia sido comprado, foram transferidos para ele 10 pontos do sistema. Apesar de ser realmente importante fortalecer o corpo em um apocalipse zumbi, aquela caixa de suprimentos do protagonista também custava exatamente 10 pontos. Ou seja, ele simplesmente escolheu a caixa sem pensar 2 vezes. Por incrível que pareça, conseguiu um loot dourado. Para quem joga jogos de gacha, provavelmente entende o que isso significa, a mais alta qualidade. O que ele ganhou foi justamente um anel, que tinha em torno de 500 metros cúbicos, se não estou enganado. O mais incrível desse anel é que o tempo dentro do armazém ficava congelado, ou seja, parado no tempo. Assim, tudo armazenado nele não oxidaria, enferrujaria ou estragaria. Perfeito para um apocalipse zumbi iminente. Até mesmo ele ficou contente com sua primeira conquista, quando percebeu que o tempo não passava dentro do armazém do anel. Isso motivou ainda mais a seguir as missões do sistema. Agora ele precisava garantir 10 anos de sustento, e seus ganhos seriam justamente 20 pontos caso conseguisse completar essa missão também. De repente, alguém apareceu perguntando quem estava causando problemas. Pelo visto, esse outro inseto conhecia o protagonista também, e o oposto também acontecia com o garoto. Parecia que aquele cara era do tipo valentão que gostava de se aproveitar dos mais fracos, enquanto o protagonista sempre batia de frente com ele e nunca abaixava a cabeça. O estrume incentivou o garoto a colocar todas as coisas que havia comprado de volta em suas devidas prateleiras, do contrário não seria gentil com ele. Pelo visto, você continua se aproveitando dos fracos. Mas estou aqui para comprar coisas, e é assim que o mercado trata seus clientes? Perguntou o protagonista. Comprar? Então pague por esses itens agora, do contrário, não reclame por sermos rudes com você. Assim que ele falou isso, 1 hora se passou até que o garoto finalmente conseguisse efetuar o pagamento. No total, deu em torno de quase 57 mil yuan. Rapidamente, o estrume pegou a maquininha do supermercado para o garoto efetuar o pagamento. Os olhos dele brilharam na hora de pagar, já que a conta estava recheada de dinheiro que ele poderia usar para se preparar para o pior. Conforme o beep da transação bem-sucedida soou, o cara saiu dali como se nada tivesse acontecido. Mas o protagonista não deixaria as coisas se resolverem assim depois do vexame que fizeram. Vocês foram bem rudes agora há pouco e precisam pelo menos se desculpar. Do contrário, eu irei devolver todas essas coisas e pegar meu dinheiro de volta. Isso deixou o inseto revoltado, dizendo que o prota estava indo longe demais e realmente querendo problemas. No entanto, os clientes resolveram agir também.
Começaram a gravar, dizendo que fariam a situação viralizar e as coisas se complicariam para ele se não pedisse desculpas. Afinal, o garoto apenas pediu por isso, e eles realmente agiram de maneira errada anteriormente. Xiao ainda complementou dizendo que, se eles se desculpassem com sinceridade, ele compraria 10 vezes mais do que tinha adquirido ali, o que seria equivalente aos 10 anos de suprimentos que ele realmente precisava. Além disso, ele pediu ao cara que trouxesse a maquininha para mostrar a ele o saldo em sua conta. Assim que viu a quantia, quase caiu para trás ao ver tantos números em uma única conta. Novamente, o pedido de desculpas continuou. Quanto mais ele se desculpasse, mais ele compraria. Depois de engolir seu orgulho, finalmente resolveu se desculpar. O garoto apenas deu um aviso a ele, para que também conseguisse sobreviver mais tempo no apocalipse, pelo visto. Ou talvez eu tenha entendido alguma coisa errada aqui. Mas, de qualquer maneira, a atitude do cara com o protagonista mudou completamente. Tem uma frase que eu vi certa vez que resume bem isso: dinheiro é poder. Se você tem dinheiro, você tem o controle sobre muitas pessoas. Voltando à história, o protagonista disse que o que pretendia fazer com aquelas coisas não era da conta do cara, era apenas algo grande que estava planejando. Com isso dito, ele disse ao protagonista que talvez o mercado atual não tivesse coisas suficientes para o que realmente estava precisando. Talvez fosse melhor encontrar um atacadista. Como o cara trabalhava no supermercado, talvez tivesse alguns contatos para recomendar ao garoto. E era claro que ele tinha. O inseto interesseiro perguntou se ele se lembrava de outro estrume que estudou com eles também. Logo avistamos o interesseiro no telefone com a tal pessoa que mencionara anteriormente, dizendo que tinha encontrado um cliente grande para ele. Nos pensamentos do prota, era claro que ele se lembrava do outro inseto também, já que esse daqui trabalhava justamente para o que estava do outro lado da linha. No local do encontro, um louco dentro do carro chegou rapidamente, quase atropelando quem o chamara. Dirigir tão arrogantemente definitivamente tinha que ser coisa daquele estrume da sociedade. Essa é a aparência do estrume, e referindo-se ao que trabalhava com ele, perguntou se ele era o tal cliente grande que mencionara anteriormente. Parecia que os dois eram colegas de classe do protagonista, e o tempo com esses dois não fora nada generoso. De qualquer maneira, a vida continua. O protagonista já estava ficando revoltado com toda aquela fumaça ao seu redor. O estrume ainda zombou do jovem Xiao, dizendo que ele era o tal garoto que tinha um pouco de espinha dorsal somente. Rapaz, poderia ter pelo menos chamado de capa do Batman. Assim teria ofendido menos. Agora falar que o cara até perdeu parte da espinha e por isso era magro assim, é humilhar demais. E é claro que, para continuarmos com essa série, você precisa deixar o seu like também. Afinal, se você assistiu até aqui, não custa nada. É sempre uma honra e um privilégio para mim ter sua presença comigo até aqui. Desejo tudo de melhor sempre para você e sua família. Um forte abraço e até a próxima!